Estou orando pela vida do pastor. Estenda suas mãos para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu filho amado Jesus, Senhor amado, vem te entregar, Senhor amado, a vida do teu filho, Senhor amado. Oh, Deus eterno, Pai amado, ele vai, amado, fazer menção da tua palavra, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor amado, que ele venha diminuir, o Senhor venha crescer, Senhor amado. Oh, Deus eterno, Pai amado, toma a vida dele nas tuas mãos, continua sustentando ele, a família dele, o ministério dele, em nome de Jesus, Senhor amado. Que esta palavra, Senhor amado, venha entrar em nossos corações e fazer morada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos abrir a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta à igreja dos Tessalonicenses. Amém? Na verdade, o que eu vou falar hoje, vou dar continuidade a um assunto que eu falei lá na sede, na semana passada à noite. É um assunto que eu comentei sobre aquele dia que ninguém sabe dia ou hora. Amém, gente? Nós vamos dar continuidade e até terça-feira, hoje é domingo, né? Hoje é domingo, hoje é dia o quê? Dia 20? Dia 20? 21? Ah, então começa amanhã, 21. Você sabia que amanhã começa a festa das trombetas? Eu vou botar lá no grupo lá o vídeo. Esse vídeo não é meu, não. Esse vídeo é de 2017, de um canal aí, se eu não me engano, Palavras que Ensinam, desse canal. Esse vídeo é de 2017. Ele ensina um monte de coisa a respeito do dia que ninguém sabe, dia ou noite. Das 7 festas, tá? As 7 festas lá de Levítico 23, que fala das festas, Levítico 23. Então, hoje, eu queria resumir praticamente, porque na mensagem que eu dei ali, eu não resumi, porque eu não dava mais tempo, entendeu? Praticamente eu tive de cortar, porque não dava mais tempo. O que eu li mesmo, eu não falei. Porque foi tipo uma introdução. Não sei quem assistiu o vídeo, quem assistiu o vídeo. Então, nós vamos ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Quando vocês vão procurando aí, eu vou fazer um comentário aqui. Então, como eu falei, né? Começa a festa das trombetas e eu creio que é na festa das trombetas que Jesus vem buscar a igreja. Pode ser essa, pode ser a outra, pode ser a outra e pode ser a outra. Eu sei que tem gente que ainda não ouviu o vídeo, né? Está falando, pastor, Jesus falou que ninguém sabe o dia ou hora, nem os anjos, nem o Pai, ninguém sabe. Por quê? É uma revelação para a igreja. E Jesus, ele estava como homem, se despiu da sua glória e assumiu uma forma humana. E os anjos, por que os anjos não sabem? Porque Deus não falou para os anjos. E a revelação é para a igreja. Amém? Não tem aquela passagem que diz que Deus não fará nada sem primeiro avisar os seus servos, os seus profetas? Quem já leu essa palavra? Ou já ouviu? Já ouviu? Já leu? Deus não fará nada. Se você for observar, quando estava para acontecer, quando Deus falou a respeito do dilúvio, tudo bem. Então, como eu estava dizendo, os anjos, a revelação não é para os anjos, é para a gente. E Jesus, ele pode, de repente, se ele não sabia, é porque ele se despiu da sua glória e assumiu uma forma humana. Por quê? Porque ele não falou que ele e o Pai é um só. Como é que ele não sabia? E também porque
Era uma parábola, entendeu? Jesus falou por parábola. Quando ele falou como o noivo. O noivo, ele é igual na Santa Ceia. A Santa Ceia era uma figura. A Santa Ceia, Jesus estava falando da sua vinda, sabia? Na Santa Ceia. Ele não falou que, olha, não beberia mais daquele fruto da uva, até que eles possam beber lá no céu, nas bodas, né, juntamente com a gente. Amém? Por quê? Eram duas taças. O noivo e a noiva tomavam as taças junto ali. Ele pagavam dote, que não era pouca coisa não, entendeu? E aí ele ia embora. Ele voltava algum tempo. Depois ele voltava algum tempo. Na ordem do pai, quando aprontasse lá tudo, ele voltava para buscar a noiva. E o noivado naquela época, eu expliquei no vídeo anterior, era um compromisso de casamento, tá, gente? Não é igual hoje, não. O noivo já era compromissado. Por isso, eu expliquei isso, que José, ele pretendia deixar Maria sem falar nada. Por quê? Porque ele soube que ela estava grávida e ela poderia ser apedrejada por adultério. Entendeu? Então, só que a questão é que todas as vezes que a gente interpreta a Bíblia, a gente tenta interpretar de acordo com a nossa cultura ou a cultura americana. Por exemplo, tem muita gente que acha que o anticristo ele virá da Europa. Por quê? É uma questão cultural, uma questão que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas isso já foi explicado, isso, que ele não virá da Europa. A maioria dos filmes deixados para trás, filmes que... Até aquela novela que teve da Record, ele era da Europa, né? Filho de europeu, misturado lá parece com judeu também, havia uma mistura, né? Mas não será assim. Bem, vamos à leitura então, por causa do tempo, que eu não quero tomar muito tempo, já estamos um pouquinho atrasado hoje. Vamos lá. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como nas dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Toda a igreja junto, toda a igreja, vamos ler esse versículo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Todo mundo junto, bem forte, tá bom? Para ficar bonito aí. Vamos lá. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Graças a Deus. Põe a Bíblia aí no banco aí e vamos aplaudir ao Senhor pela sua palavra, que é verdadeira, que é fiel, que não falha. Aleluia, que é eterna. Pode passar os céus e a terra, mas a sua palavra jamais passará. Amém, gente? Oh, glória a Deus. Aqui, se a gente voltasse o capítulo 4, a partir do 13, nós iríamos ver o apóstolo Paulo falando
acerca do arrebatamento. Ele diz assim, ó, irmão, não quero que, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não entristeçai como os demais, que não tem esperança. Poxa, não fiquem como os que os ignorantes, ou seja, ignorante é pessoas que desconhecem, que não têm conhecimento de um fato, de um acontecimento, porque é um desespero no enterro. Ele fala, olha, aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. Porque se cremos que Jesus morreu, versículo 14, e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos na vida do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não vamos morrer. Aí a gente não vai experimentar a morte mais. Amém? De uma certa forma, não, porque nós seremos transformados, esse corpo já era. Né? Então, não sei se podemos dizer se morreremos assim, só fisicamente, corpo. Vamos trocar de corpo só. Amém? Vamos ter um corpo incorruptível. Aí diz assim, 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, aí ele fala assim, ó, consolai-vos uns aos outros. Essa mensagem, essa palavra é para consolar, principalmente aqueles que perderam um ente querido. Perderam um ente querido que estava em Cristo, tá bom, gente? Pastor, tem gente que sente tristeza porque tem um familiar que não conheceu ao Senhor, que não teve oportunidade da salvação. Mas, irmãos, Deus vai consolar o nosso coração e vai tirar isso do nosso coração. Amém? Em nome de Jesus. Aí, no capítulo 5, aí ele continua dizendo, mas, irmãos, acerca dos tempos e épocas, ou seja, aí agora ele começa a falar do tempo e época. Agora ele começa a dizer, quando vai acontecer isso? Agora que entra o assunto. Isso vai acontecer quando? Aí ele fala, a respeito de tempos e épocas, aí ele fala assim, estações, não necessitai que vos escreva. Não sei se vocês observam lá em Mateus 24, Lucas também, estava vendo uma mensagem, ainda agora, assim que eu cheguei na igreja, eu vi uns negócios em Lucas. Gente, a Bíblia é uma coisa fantástica, maravilhosa. Eu tenho 40 anos ou mais de fé. Mais de 40 anos. Eu abro a Bíblia e de vez em quando eu vejo um negócio que parece que eu nunca tinha visto. Parece que eu nunca tinha lido aquilo. É interessante, né? Aí, ó, gente, quando você vê nos evangelhos Jesus falando sobre tempos escatológicos, ou seja, a respeito do futuro, da sua vinda, você vai observar que ele manda a gente olhar o tempo e as estações. Ele fala para os discípulos, você não conhece tempo, as estações? Você não sabe quando é verão, quando é inverno, aí vai acontecer assim, você não sabe olhar o tempo? O que ele está dizendo assim? Para a gente ficar de olho nos acontecimentos. Entendeu? Mas parece que as pessoas têm medo desse assunto. Aí ela pega um versículo mal interpretado, sem conhecimento cultural a respeito daquele versículo, e aterroriza as pessoas com aquele versículo. Ou fica aterrorizada também. Isso por quê? Porque já surgiram muitos falsos profetas
profetizando, Jesus vai voltar tal dia, vai acontecer tal dia, vai acontecer tal hora e tal. Já veio muitos, aí eles pedem até Jesus falou certa vez, por multiplicar a iniquidade, o amor se esfria, de muito vai se esfriar. É tanta coisa ruim que as pessoas têm o coração endurecido. Então, as pessoas, elas começam a falar, ninguém sabe de hora. Mas, se souber, qual a diferença vai fazer? Se a pessoa morrer antes, a hora dela chegou. Entendeu? Sim ou não? Quem está entendendo? Se morrer antes, a hora dela chegou. E daí? Então, eu falei até mesmo no outro vídeo, que alguém pode dizer, pastor, mas aí alguém pode querer falar assim, nós vamos, a pessoa vai querer aproveitar, não vou aproveitar bastante a vida, e depois, quando chegar na última, Jesus vai aumentar o dia, aí eu vou, me converto. Isso não existe, gente. Eu mostrei lá em Romanos 2, acho que é Romanos 2,7, 2,8, alguma coisa assim, que fala que é Deus que dá o arrependimento à pessoa. Você lembra que a Bíblia fala que Jacó buscou o arrependimento e não encontrou? Jacó buscou com lágrima o arrependimento e não encontrou. É a mesma coisa daquelas 10 virgens. 10 é número de totalidade. 5 é número da graça. Isso significa que todo mundo tem oportunidade. As 10 tiveram oportunidade, mas só que as 10 estavam dormindo. Sabia disso, que as 10 estavam dormindo? Mas 5 delas foram inteligentes. Buscaram também o azeite, que é o Espírito Santo. E quando é que a pessoa recebe o Espírito Santo? Quando ela entrega a sua vida a Jesus. Quando ela aceita o Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Como é que a pessoa vai? Não, vou esperar e tal. Aí, Jesus vai vir em tal dia. Aí ela fala, tal. Na última hora, isso existe. Isso nunca vai acontecer. Então ele fala assim, quando ele diz, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva. Por que ele está dizendo não necessita que eu vos escreva? Porque eles já sabiam. Porque fazia parte da cultura deles. Eles conhecem a sua cultura. Eu já falei aqui que quando eu fui para a Bahia, quando eu trabalhei na Bahia, fiz a obra de Deus lá, algumas coisas que eu falava era palavrão. Aí as pessoas diziam, pastor, isso é palavrão aqui. Tinha coisas que eles falavam que eu ficava apavorado também, era palavrão. Porque hoje em dia pode estar tudo igual por causa da internet, da comunicação, né? A comunicação universal, praticamente, pela internet, pode estar mais. Hoje o povo tem mais informação. Mas na época não. Então ele está dizendo, acerca dos tempos e estações, vocês sabem. O judeu sabia o que eram as festas das trombetas. Olha, as festas de Levítico. A igreja sabia que Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou nos pães asmos. Ou melhor, foi sepultado nos pães asmos, falei errado. Foi sepultado nos pães asmos, ressuscitou nas primícias, o primeiro a ressuscitar. Eles sabiam que, a igreja sabia, que exatamente no dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste. Amém? E agora eles entendiam, sabem o que significava trombetas. Inclusive, eu não sei se de cabeça, não tenho anotado, mas existia vários tipos de trombetas. O vídeo que eu vou mandar para vocês vão ver lá. Tinha vários tipos de trombetas. E tinha uma última. Aí a Bíblia fala, ao toque da última trombeta, eu acho que é
Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, depois vou botar lá no rodapé lá do vídeo, tá? Então, tinha a fé das trombetas. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Está aí. Esse versículo também, as pessoas gostam de falar muito dele. Vai pegar todo mundo de surpresa. Ninguém sabe como o ladrão vem. Realmente. Quando você está despercebido, igual hoje eu vi um vídeo, a pessoa explicando, né, uma pessoa que tinha se convertido, estava numa família, aí a pessoa começou a falar, ele já foi ladrão, ele falou, olha, vocês andam muito despercebidos. Vocês pegam o celular, não sabem quem vem atrás, não sabem quem está na frente, não sabem quem está do lado, vocês andam muito de ligado. É isso que ele está falando. Porque nos dias de Noé, como Jesus fala sobre isso também, estava todo mundo ligado, bebendo, comendo, na festa, todo mundo lá numa boa. Entendeu, gente? Então ele diz, será como ladrão, pois que quando disserem a paz e segurança, inclusive, esse é um ponto também dos tempos que você tem que observar, gente. Não sei se você está vendo na internet, além desse assunto que eu estou falando aqui, está falando muito direto esses dias, também há uma movimentação muito grande com respeito à paz. Porque tem eu não vou falar o nome dele não, mas se você procurar, você vai ver lá. Ele como é que fala? Ele é genro de um presidente muito poderoso do mundo. Ele está fazendo uma movimentação de paz, de segurança, e ele está conseguindo coisas que ninguém conseguiu até hoje, e ele não é político. Olha só, os políticos, tudo à volta dele, tudo em torno dele, ouvindo ele, e ele está avançando em negócio de paz com respeito à Palestina. Eu não estou dizendo que ele como o cara fala, tem um irmão que fala assim, que era o bichão. Que ele seja o bichão, não, gente. Amém? Eu não estou dizendo isso, não. Mas, olha o que está dizendo aqui. Pois quando disserem a paz e segurança, quando conseguirem e disserem, agora tem paz, paz no Oriente Médio, paz no mundo, aí ele fala, sobrevirá repentina destruição, como dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Agora que está o nosso versículo aqui, para a gente terminar aqui, por causa do tempo, já eu avancei muito. Mas vós, irmãos, agora, o que ele está dizendo? Mas vós. Porque ele está falando, gente, aqui, ele está falando de acontecimento geral do mundo. Agora, ele está falando, agora ele está se dirigindo para a igreja. Entendeu, gente? Sim ou não? Ele estava falando de acontecimento geral, uma coisa. Agora ele vira para a igreja e fala. É igual no livro de Mateus. Muitas coisas ali está falando para os judeus. Inclusive foi o que eu vi ainda agora lá no livro de Lucas, no capítulo 12, a conversa de Pedro com Jesus. Muitas coisas ele está falando para os judeus, não é para a gente. A gente pode até tirar algumas lições dali, mas não é para a gente. Entendeu? Então, você quer ver um versículo que a gente usa muito na igreja? A gente usa, eu já usei muito, muita gente usa ainda, pastores usam, aquele que diz assim, quando fala assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabia que ali não está falando de salvação de alma? Ali está falando de salvação física. No pega para capar que vai havendo na grande tribulação. Vai ser um pega para capar. Para ser salvo nessa época vai ter que lutar pela sobrevivência. Se esconder, correr e tal. Vai ser uma dificuldade.
quem conseguir sobreviver, se morrer sendo fiel, ser decapitado, alguma coisa assim, sendo fiel, amém. Você está salvo, perseverou até o fim da tua vida física mesmo. Amém? Mas quem perseverar até o fim e conseguir sobreviver, você vai entrar físico, com esse corpo físico mesmo lá no milênio. Amém? Transformado, só a gente, igreja. Nós seremos transformados. No milênio, aquelas pessoas que vão sobreviver, que perseverar até o fim, que sobreviver, que vai entrar no milênio, ela não vai ter o corpo transformado igual a gente, pelo menos no início, não. Amém? Então ele está dizendo, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então está dizendo que a igreja não vai ser pega como ladrão. Entendeu agora? Essa história aqui como ladrão não é para a igreja, não é para a gente. Para terminar, porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. A das virgens, quem tinha o azeite que acendia a luz. Amém? Era o azeite que acendia a luz. Então nós temos a luz do entendimento, a gente entende, mas o mundo não entende. Muitos na igreja, porque ali as 10 virgens, na verdade, estava falando o que diz ser igreja, né? Tem muita gente que está na igreja, mas não tem a luz, não tem entendimento. Só vem para a igreja para receber bênção, para conquistar isso, para conquistar aquilo, porque tem a campanha disso, tem a campanha daquilo, tem não sei o que lá mais e tal, mas ela não luta pela seu novo nascimento. Então, não é para a gente. Eu vou falar só um finalzinho, já acabou já. Só uma coisa, lembrar para vocês. Eu falei também lá no vídeo. Você sabia que todos os acontecimentos na Bíblia sempre foi avisado. Noé, quando Deus falou que ia destruir o mundo, ia ser destruído, né, pelas águas, tudo bem, no início eu acredito até que ele não sabia quando. Mas quando estava para acontecer, foi pego de surpresa? Noé foi pego de surpresa, sim ou não? Estava lá, trabalhando, ele e a mulher, de repente, pá, começou a cair água, meu Deus, aquele desespero todo. Foi assim? Claro que não, gente. Lê lá. Uma semana antes, Deus avisou, prepara aí tudo aí e tal, que daqui uma semana vai acontecer. Foi avisado. Lembra de Amós? Deus não fará nada sem primeiro avisar. Sodoma e Gomorra. Estava todo mundo distraído, o outro distraído, daqui a pouco começou a cair fogo e nós estamos correndo. Foi assim, gente? Claro que foi avisado. Foi avisado, ele sabia. Porém, vamos lá. Também Elias, quando ia ser levado na carruagem de fogo, veio a carruagem e falou, vamos embora. Foi embora? Foi assim, gente? Sim ou não? Não. Tanto é que os profetas falou até para Eliseu, só que Eliseu gostava tanto dele, confiava tanto nele, que Eliseu não queria acreditar, não. Não queria tipo mudar de assunto, sabe? Tem gente que é assim na igreja. Não, mas ninguém sabe o dia e hora, Jesus está escrito lá. Nem o Pai, nem o Filho, nem os anjos, ninguém sabe. A pessoa tem medo, está igual Eliseu. Não queria saber, não, que o Elias ia ser tomado. Ele sabia, entendeu? Nada aconteceu sem saber. Você sabia que o próprio nascimento de Jesus já estava previsto? Quem estuda, eu já li, já ouvi várias mensagens, mas eu ainda não sei explicar com precisão sobre as 70 semanas de Daniel. As 70 semanas mostra todos os tempos, desde aquela época, o nascimento de Jesus até os dias de hoje. Você sabia disso? Só você explicar uma coisa. Parece que
há um intervalo na última semana. O intervalo. Esse intervalo é o tempo da igreja. Amém? É como se estivesse passando um filme, você foi lá e deu uma pausa no filme. Deu uma pausa. Nessa pausa, a gente entrou. Quando a gente for tirado, quando a igreja for tirada, a pausa lá é... Roda o filme, continua o filme. Segue o barco. Entendeu? Aí, meu amigo, a última semana é a semana da grande tribulação, os 7 anos da grande tribulação, que é a última semana. Porque aquele tempo ali é para os judeus. As 70 semanas é para os judeus. Entendeu, gente? Quando eu estiver pronto para falar sobre o assunto, um dia eu falo aqui melhor. Então, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda. Depois você vem em casa, versículo 6, que ele diz, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Esse não durmamos é para estar atento. Mas, na verdade, se você for ver, as 10 virgens estão dormindo. Dormiu às 10. Desde que você durma preparado, amém? Mas o ideal é não dormir, é estar atento. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus por esta palavra. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus.